Uma boa noite, irmãos. Em nome do Senhor, nós vamos começar um estudo da mensagem Um Guia. Nós estamos estudando esta mensagem, Um Guia. Para isso, em primeiro lugar, eu desejo ler com os irmãos Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo de número 6. O versículo 1 e o 2. Versículo 1 e 2. Que fala a abertura do primeiro selo. Então nós vamos ficar de pé e para uma palavra de oração, né? É uma mensagem baseada em 2 parágrafos da mensagem Um Guia. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai Celestial, por este momento que o Senhor nos concede de poder estarmos aqui neste lugar para adorar o Senhor, não só em espírito, mas também em verdade. Te louvamos, ó Deus, por tudo que Tu tens feito por nós. Te louvamos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, pelo trabalho de nossas mãos. Te louvamos, Senhor, ó Pai, pelos livramentos, inclusive aquele livramento que nós nem tivemos conhecimento, aquelas setas malignas, aquelas armadilhas, aquelas ciladas que foram desfeitas sem que nós até mesmo percebêssemos. Mas o anjo do Senhor tem nos guardado diariamente, tem desfeito, tem nos protegido, porque Ele está acampado ao nosso redor. E a missão dele é nos guardar. Então nós te louvamos por isso, até mesmo por aquilo que os nossos olhos não veem. Nós te pedimos a tua bênção e rogamos, ó Deus, a direção do teu Espírito, e pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós vamos ler. Eu quero deixar isso registrado, né? Essas duas. Isso, quando findou o culto de terça, veio ao meu coração essa escritura. Foram duas. Uma eu fiz menção ontem à noite, como base da mensagem, e essa aqui. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Te agradecemos pela leitura de Tua palavra. Em Teu nome pedimos a Tua bênção. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Então, eu vou colocar aqui. Ontem me veio muito profundo o que o irmão Brana fala sobre Nicodemos. Nicodemos. Para você ir até o Bosque Rodrigues Alves ou ao Museu Emílio Guild, ou até mesmo para ir até o Ver o Peso, né? Ver o peso, só menino esperto ali. Ver o peso. A gente diz ver o peso, né? É ver o peso.
Para você ir até o centro comercial de Belém, ou qualquer um lugar nesse estado ou nessa nação, há um adágio popular que diz assim: quem tem boca vai a Roma. Então, mesmo que você nunca tenha ido nesses lugares, mas você não precisa de guia para ir, para chegar lá, porque quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca vai a Roma. Pode, inclusive, hoje tem até uma mulher no GPS que te ajuda. Então, você não precisa de guia para ir em qualquer um desses lugares aqui. Agora, para você ir para o céu, você precisa de um guia. Você entende isso? Para você ir para o céu, você precisa de um guia. Você precisa de alguém para te guiar, para chegar lá. Então, no parágrafo de número 40, até o parágrafo 43, o irmão Brana fala de Cornélio. E assim, falou profundamente comigo, né? Esses 3 parágrafos. Porque ele revelou aproximadamente a idade de Cornélio, aquele de São João 3, né? Aquele de São João capítulo 3. Então, Cornélio, ele tinha aproximadamente 80 anos. 80 anos. Nicodemos, né? Cornélio não, Nicodemos. Nicodemos tinha aproximadamente 80 anos quando ele foi ter a noite com Jesus. Ele foi ter a noite com Jesus porque ele precisava de um guia. Ele precisava de um guia. Embora ele fosse um homem inteligente, ele era um ensinador em Israel. E para ser um ensinador em Israel, tinha que vir de uma família de ensinadores. O pai dele tinha que ser ensinador, o avô dele tinha que ser ensinador, o bisavô dele tinha que ser ensinador. Então tinha que vir de uma família de ensinadores lá em Israel. Tinha que ser, inclusive, levita. Tinha que ser levita, da tribo de Levi. Então, ele era um ensinador com cerca de 80 anos de idade. Aí o irmão Brana diz: pense nisso aí. Pense nisso. Era um homem respeitado, inclusive quando as pessoas o encontravam nas praças, no logador, eles tomavam bênção dele, eles beijavam a mão dele. Era um homem que quando as pessoas, as crianças, as moças, os rapazes, as mulheres, os homens, o encontravam na rua, eles beijavam a mão dele. Olha só que coisa, né? Então, ele era um dos maiores homens, um mestre em Israel, um mestre nisto, pense, um mestre ensinador. E ele conhecia as leis, mas quando aconteceu dele ter que nascer de novo, ele precisava de um guia. E eu fiquei pensando, e eu, né?
e eu. Porque às vezes a gente é tentado a pensar que a gente não precisa de guia para nascer de novo, não precisa de guia para fazer, não. Mas aquele homem com 80 anos de idade, ele foi à noite com Jesus, porque ele necessitava de um guia para nascer de novo. Agora imagine um homem de 80 anos, um mestre respeitado e tudo, e com um jovem. Jesus era um jovem. Que coisa tremenda isso. Então, ele estava faminto por isto. Ele sabia que ele tinha que haver algo diferente. Sua expressão para Cristo naquela noite provou isto. Foi provado. Não só ele, mas o sentimento do restante deles. Porque ele era um fariseu. Mas era o sentimento de outros fariseus, de outros mestres. Mas nenhum deles teve a coragem que Nicodemos teve. As pessoas condenaram Nicodemos por ele ter ido à noite. Ele não foi de dia, ele foi à noite. Ele chegou ali, eu conheço pessoas que nem mesmo começam, nem de noite, não vão nem de dia, quanto mais à noite. Não vão à noite, quanto mais de dia, porque tem vergonha. Tá tão inchado, tá tão alto, que eles sentem vergonha. Eles sentem vergonha. Eles não podem descer do andor. As pessoas não podem ver eles entrarem no escritório, porque eles estão se diminuindo. Eles estão diminuindo na congregação. Eles não podem falar. Suas mulheres não podem também. Eles vêm até no altar, porque todo mundo vem no altar. Mas entrar ali, eles não vão lá. Não vão nem de dia e nem de noite. E querem condenar Nicodemo porque foi à noite. Foi ter com Jesus à noite. Então, Mombrana, né? Ele chegou ali e disse: eu conheço pessoas que nem mesmo começam, nem de dia e nem de noite. Não vão lá nem de dia e querem condenar aquele Nicodemos que vai no escritório. Aquela Nicodemos que vai ali no escritório pedir orientação, porque crê que lá dentro está um guia. Crio até tradições, né? Eu chamo isso de tradições, porque não precisam, né? Só fazem ouvir a pregação e tal, e Deus falou tudo e tal. Aí pronto. Mas o irmão Brana cria no escritório. Eu sempre vou dizer isso. O único espírito que eu conheço na Bíblia que desviava ovelha do escritório foi o de Absalão, que ficava no caminho e conquistava e roubava o coração das ovelhas de Israel, para não ir lá no escritório conversar com o pai dele, que era Davi. Aí vocês conhecem a história, como foi que o Absalão terminou. É muito importante ver isso, porque como é que a coisa termina, né? Ontem eu disse aos irmãos, disse só, vai fazer alguma coisa? Começa certo, vai certo. Desce, te humilha, vai ali, começa certo.
Porque quando você começa certo, você está fadado a terminar certo. Não é garantia, né? Não é garantia, mas é o caminho correto. Não garante que vai terminar daquele jeito, mas a probabilidade é muito grande de terminar correto. Então, o profeta diz aqui: eu conheço pessoas que nem mesmo começam, nem de dia e nem de noite, mas ele chegou ali. E ele precisava de um guia. Pare para pensar nisso. 80 anos de idade. Um mestre. Criado para ser mestre. Conhecedor das leis. Entendia, era um guia. Ele era um guia em Israel. Honrado, respeitado, mas com 80 anos a alma dele clamou. E interessante que Jesus nem falou de coisa profunda, Jesus falou do nascimento. Ele era muito instruído, muito entendido. Não adiantava citar a escritura para ele. Jesus foi, mas viu que um homem com 80 anos na presença de Jesus era um bebê. É um bebê. Aí Jesus foi e disse para ele: olha, necessário vos é nascer de novo. Veja, a mente dele pensou que tinha que voltar para o ventre da mãe dele. Jesus disse: Nicodemos, por favor, você é um mestre, você é um guia, e você não sabe essas coisas. Agora imagine um ancião de 80 anos e, como dizer, um menino falando para ele. Em termos de tempo, um menino. Então realmente mas Nicodemo foi no escritório com Jesus à noite. Ele foi ter com Jesus, foi na reunião não, ele foi ter de noite com Jesus, né? Não tinha uma iluminação boa como nós temos hoje, né? E deve ainda ter posto uma capa, cobriu bem para não. Mas ele foi à noite no escritório com Jesus, tratar do seu assunto. E Jesus manifestou isso para o mundo inteiro. O mundo inteiro sabe que Nicodemos foi ter a noite com Jesus. Não guardou o segredo de escritório. Isso aí ele falou porque ele sabe, né? Então, isso é muito importante. Ele precisava de um guia. Isto era uma vindicação. Estou lendo só as partes grifadas. Isto era uma vindicação ali, que ali havia um Deus vivo dentro dele. Porque Nicodemo disse: olha, nós, plural, nós sabemos que tu és um mestre vindo de Deus. Então não era só ele, né? Ele colocou o grupo dele lá. Nós sabemos. Eles conversavam, né? Eles conversavam. Aquilo foi... O ministério de Jesus explodiu em Israel. Eles conversavam entre eles. E ouviam aqueles testemunhos, ressurreições, né, curas, libertações, essas coisas, multiplicação de pães, essas coisas, água em vinho. Eles ouviam aquilo, eles como, rapaz, esse homem é de Deus. E Nicodemo disse para Jesus, no escritório de Jesus, disse: olha, sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas obras
que tu fazes se Deus não for com ele. Ninguém pode fazer isso. Então sabemos que tu és um mestre vindo de Deus. E aquilo era uma vindicação. Que ali havia um Deus vivo dentro de Jesus. Dentro de Jesus tinha um Deus vivo. Aquilo era uma vindicação e eles sabiam que aquilo era uma vindicação. Que dentro dele havia um Deus vivo. Deus estava dentro dele. Então, quando Deus está dentro, então Deus pode usar um jovem para um ancião. Deus pode falar através de um corpo de um jovem para um ancião de 80 anos. Vocês entendem isso? Então, Jesus disse: não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Verdade. Verdadeiramente vos digo, o filho nada pode fazer de si mesmo, mas o que ele vê o Pai fazendo, da mesma forma faz o filho. Agora, estes são os verdadeiros fatos sinceros disto. Se apenas movêssemos e esperássemos quando o Espírito nos levasse a fazer aquilo, a gente só fizesse coisas movido pelo Espírito. Irmão, a margem de erro seria zero. Nós nunca iríamos errar, como Jesus nunca errou. E o segredo de Jesus nunca errar é que ele só fazia o que ele via o Pai fazer. Não importa a circunstância. Você já pensou ali, lá no hospital, lá em Betesda? 2.000 pessoas doentes. Isso que obediência, né? Que submissão. E imagine a pressão, né? Aquela pressão toda. Não é que ele não se comovia com o sofrimento daquelas pessoas, mas ele só fazia o que ele via o Pai fazer. E o Pai curou um só. Ele viu o Pai curando um e deixando os demais. Se tivesse pessoas que fossem à sua reunião para ver falha, iam dizer: por que ele não curou a todos? Só que Jesus só viu o Pai curar um. Por isso ele nunca errou. Você vai encontrar inimigo dizendo que ele errou, mas ele nunca errou. Ele foi perfeito. E nós somos imperfeitos porque a gente, infelizmente, não espera, né? Eu confessei uma coisa ontem, lá em Castanhal, que eu já confessei várias vezes essa experiência. Houve um tempo que eu estava perdendo a igreja para uma mulher só. E não adiantava o quanto eu pregasse que aquilo estava errado, que aquilo estava fora de ordem, não adiantava. E nós tínhamos antigamente o hábito de ler parágrafo na escola dominical, um bom hábito, né? Eu já estava ouvindo irmãs se levantando e lendo parágrafo assim, direcionado, né? Já tinha direção.
combatendo o que eu estava ensinando. E eu estava perdendo. E eu não sabia o que fazer mais. Porque eu estava vendo a congregação escorregar. Você já teve em situações que você vê as coisas, você perde o controle. Você tem um controle, mas de repente você começa a perceber que aquilo está saindo fora do controle. Aquilo está escorregando entre teus dedos. E você não pode fazer nada. Você já passou por isso? Se não passou, vai passar. Se não passou, vai passar. Então, antes você tinha o controle de tudo, agora você não tem mais aquele controle. Aquilo está... Você não sabe mais o que fazer, né? E aquilo vai escorregando, você vai perdendo o domínio, vai perdendo o controle, vai perdendo a liderança, começa a ser desrespeitado, desrespeitada, e aquilo em casa não é mais como era, você está perdendo aquilo ali. Eu vou te dar o segredo que Deus me deu. Deus teve que vir falar comigo, porque eu estava em dificuldade. E Deus veio de madrugada e falou comigo. Já estava pronto com uma mensagem lá, daquelas tipo de mensagem que doutrinária. Doutrinária. Mas não era doutrinária, era apacentando. Tá com aquela mensagem pronta para a escola dominical, aquele estudo pronto, tudo certinho. Tudo dentro da mensagem, dentro da Bíblia, tudo corretinho. Aí, e o Espírito Santo veio, aí ele viu, e ele falou para mim, disse assim, eu ouvi a voz dele dizer, quando tu saíres da frente, eu resolvo o problema. Na hora que tu sair da frente, quando as coisas estiverem escorregando, irmã, quando a coisa estiver escorregando, você perceber que você está perdendo assim, está perdendo o controle naquele problema, está perdendo o controle naquela situação, quando você vê as coisas escorregando assim, e que não adianta dar mais conselho, não adianta mais orientar, não adianta mais gritar, não adianta mais bater, entendeu? Saia da frente. Foi o que ele me disse. Se tu saíres da frente, eu resolvo. Porque a gente quer resolver tudo, né? Nós somos tão que a gente quer resolver tudo. Não deixa nada para Deus, né? Não deixa nada para Ele exercer os seus ofícios de advogado, de curador, de libertador, de salvador. A gente quer salvar, a gente quer curar, a gente quer libertar, a gente quer fazer tudo, não quer deixar Deus. Aí Deus tem espíritos maus. Deus tem espíritos maus. Ele não faz o mal, mas ele tem espíritos maus que fazem, com a permissão dele, para te ajudar. Não é para te humilhar, mas é para te ajudar. Ele diz, quando tu saíres da frente, eu resolvo. E o meu sucesso foi que eu ouvi o guia. Eu abandonei a mensagem que eu ia pregar e eu preguei uma mensagem evangelística. Uma coisa incomum na escola dominical, né? Que geralmente na escola a gente traz uma linha do ensinamento. Mas daquela hora, daquele dia em diante, eu parei de pregar mensagens doutrinárias e as reuniões foram só mensagem evangelística. Quando eu via que ia bater ali, eu dava a volta. Mas, irmão, pensa num Deus para descer e resolver.
mas resolveu de um jeito lá. Porque tem horas, irmão, que a igreja fica com escama. Você entende isso? Tem hora que as pessoas que estão perto da gente, elas ficam cegas, elas ficam com escama nos olhos, elas não veem. Elas não veem a coisa. Elas não discernem o que está acontecendo em torno. E por incrível que pareça, em muitas ocasiões você está só, cheio de gente lá. Está cheio de gente, está cheio, rodeado ali, rindo, brincando. E você está sozinho, porque eles estão com escama, eles não estão vendo. Aí você sofre mais, porque ninguém te entende, ninguém te compreende, porque você está vendo, mas eles estão com escama, estão cegos. É aí que eu vou terminar com a escritura. Eu não estou perdido, não. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, o Nicodemos, pronto, aí estes são os verdadeiros fatos sinceros disto. Se apenas movêssemos e esperássemos quando o Espírito nos levasse a fazer aquilo. É isto. E então estaríamos completamente absolutamente em Cristo. Em Cristo. Ele não teria que te impulsionar por aí como ele faz comigo. Mas o primeiro sinalzinho com sua cabeça, você estaria pronto e nada te barraria, porque você saberia que isto é a vontade de Deus. Se não, como o irmão Brana era humilde, né? Era humilde. Ele está nos ensinando aqui. Se você parasse, você não precisaria ser empurrado, ser jogado como ele, né? Você ficaria quieto e o movimento seria preciso, seria ordenado. Então, Nicodemos, ele precisava de um guia. E ele, Jesus, era um guia vindicado. Nicodemos precisava de um guia, embora ele fosse o mestre da coisa. Ele era o mestre de sua igreja. Ele tinha dignidade. Ele tinha posições notórias. E ele era um grande homem, sem dúvida, respeitado por todos na nação. Mas quando foi dito a respeito de nascer de novo, ele precisava de um guia. Do mesmo modo nós. Sim, Senhor, nós precisamos de um guia. Mas volto a dizer, para você ir no comércio, ir no museu, ir num shopping, ir numa sapataria, para ir nesses lugares, quem tem boca vai a Roma. Mas para nascer de novo, para ir para o céu, você precisa de um guia. E um guia vindicado por Deus. Que Deus te abençoe, Deus te ajude. E então, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. 99,9
99% dos teólogos pensam que esse cavaleiro aqui é Jesus. 99,9% dos teólogos, dos mestres, eles pensam que esse cavaleiro aqui é Jesus. E não é. É o diabo. Tem coisa, irmão, que parece inocente, se aparenta uma coisinha branca, uma coisinha inocente, pura, entendeu? Para te envolver, para te apanhar. Aí vem montado num cavalo branco, uma coisa pura, uma coisa inocente, uma coisa que aquilo vai. Aí depois que você está preso, aí você descobre que você está preso. Porque aí ele sai do cavalo branco, aí passa para o vermelho. Aí você percebe que você caiu na mão de um ditador. E aí tu não tem mais vontade, aí tu vai. Aí eles pegam, impõem aquilo, te obrigam. Mas tudo começa, você pode perceber isso, todas as situações que nós caímos, sempre aparentemente não tem mal nenhum. É uma coisa... E nós vamos ver domingo, né? Parece que tudo é igual. E não é. E não é. Então, o diabo, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele só não é o mesmo eternamente. Ele é imutável. E ele ainda engana as pessoas dessa mesma modo, chegando num cavalo branco. Aí depois, quem não se sujeita a ele, aí ele começa a matar. Quem não se sujeita, quem não aceita a vontade dele, quem não aceita ser dirigido por ele, aí ele começa a matar. Aí ele sai do cavalo branco e passa o vermelho. Aí ele mostra a sua cor. Aí ele mostra o espírito da coisa. Como é que... Mas tudo começa com uma coisa branquinha. Entendeu? Uma coisa inocente, uma coisa... Como disse Jesus. Quem entenda, né? Entenda o que o Espírito diz à igreja. Você possa entender essas coisas. Deus, te agradecemos por esta noite. Eu pensei em chegar nos escoteiros, mas o Senhor optou para domingo. Domingo vem outro trovão que está registrado na mensagem Um Guia, falando, esse é um trovão. Desde quarta, essa mensagem vem trovejando. Quarta-feira em Santa Isabel trovejou sob o guia. Ontem trovejou novamente. Hoje é um trovão. Eu estou sendo muito abençoado com o estudo desta mensagem. Até eu, que dia 7 de outubro completo 26 anos de ministério. Dia 7 de outubro eu completo 26 anos de ministério. Fiquei surpreso. Eu não faço datas, essas coisas, mas ela guarda, porque ela foi a primeira ovelha que o pastor Silas batizou, que foi dia 14 de outubro, foi uma semana depois, foi dia 14 de outubro, e uma semana antes eu fui empossado em Santa Isabel como pastor, 26 anos, e eu pensando que já tinha vivido tudo. Agora eu leio no guia
um guia de 80 anos e ainda precisava de um guia. E eu sei que o Senhor falou comigo que eu preciso de um guia. Eu preciso de um guia. Eu preciso ter com Jesus. Eu preciso ter com Jesus. Nós precisamos ter com Jesus. Para ir para o céu, você precisa de um guia. Tenha humildade e reconheça isso. E seja abençoado. Mas tenha humildade para reconhecer isso. Receba o guia que Deus levanta. E Ele vai te conduzir até o paraíso. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. E domingo nos encontraremos, né? Se Deus quiser.